Nessa aula vamos falar sobre divisor de um número natural. Na aula anterior a gente falou sobre múltiplo de um número natural e no momento que eu defini múltiplo de um número natural, eu disse que definir múltiplo, automaticamente você define divisor, ok? Então vamos definir agora o que é um divisor de um número natural. Então vamos imaginar o seguinte, vamos supor que eu tenha três números naturais que eu vou denominar de A, B e C. Então, A, B e C aqui são números naturais. Então, cada letrinha dessa representa um número natural, ok? Então, A é um número natural, B é um número natural e C também é um número natural. Agora, imagine que eu escrevo a seguinte relação entre eles. Suponha que eu diga que o A, ele é o resultado da multiplicação do B pelo C, ok? Então ali eu estou dizendo que o A, ele é igual a B vezes C. E aí eu vou chamar a atenção, aqui para dois deles nessa igualdade. Aí eu vou destacar aqui qual que eu quero chamar a atenção. Eu quero que volte a atenção para o A e para o B, ok? Aí nesse caso, na aula de múltiplo de um número natural, a gente disse o que com relação do A em relação ao B? A gente disse que o A é múltiplo de B, a gente disse que o A é divisível pelo B, e diz também que o B é um fator do A, certo? Aí, o fato do B ser um fator do A significa dizer que o B, ele divide o A, certo? Ou seja, o A é um divisor do B. O B é um divisor do A. Então, eu digo que o B é um divisor do A quando existe um terceiro número natural que, quando multiplica pelo B, dá exatamente o A, tá certo? Então, se o B ali vezes o C, ele está dando A, significa dizer que o B é um divisor do A, tá certo? Então, aqui, a gente pode, nessa igualdade, escrever o seguinte, que o B, ele é um divisor do A, que é o que a gente está interessado, o B, ele é um divisor de A, mas a gente pode ler isso de outras formas, né? A gente pode dizer o quê? Que o A, ele é um múltiplo de B. A gente pode dizer que o A, ele é um múltiplo de B, que é o que a gente disse quando definiu o múltiplo de um número natural. E a gente pode dizer ainda que o A, ele é divisível por B. Aí você vê que lá, quando eu defini múltiplo, né, eu disse que o B ele era um fator de A, e agora eu estou dizendo que o B é um divisor do A. Então, o B vai ser um divisor do A quando ele for um fator do A, ou seja, existe um terceiro natural que vezes B dá exatamente o A. Então, isso é tudo equivalente. Então, eu posso também dizer que A é divisível por B, ok? Então, ali, quando eu escrevo que o A é igual a B vezes C, eu estou definindo o divisor automaticamente. Então, deixa eu destacar essa igualdade. E nessa igualdade, a gente está olhando para dois números, o A e o B, né? Então, o fato de estar escrito que o A é B vezes C, significa ali que o B, ele é um divisor do A. Ou seja, se você dividir o A pelo B, vai dar exatamente o C. Ou que a divisão do A pelo B, ela é exata, certo? Se você olha em termos de divisão, se você pega aqui o A e divide o A pelo B, de acordo com aquela igualdade, né? O resultado da divisão dá C e o resto é zero. Aí a gente vai dizer aqui que o B, esse Bzinho aqui, ó, ele é um divisor do A.
Ou seja, ele divide o A exatamente, o resto é zero. Então, nesse caso aí, eu estou definindo o divisor. Aí, para que essa definição ela fique bem clara, certo? Bem entendida, vamos olhar alguns exemplos numéricos, ok? Eu vou reescrever essa definição usando números. Então, vamos imaginar que eu escreva aqui a seguinte igualdade. Vamos supor que eu escreva aqui 12 é igual a 4 vezes 3. Ora, dizer que 12 é 4 vezes 3, né? Se você olhar agora para o 12, se nesse momento você olha para o 12 e para o 4, você pode dizer o que do 4 em relação ao 12. Ora, se 4 vezes 3 está dando 12, é porque 4 é um divisor. 4 é um divisor de 12, certo? Só que eu posso também dizer que 12 é múltiplo, ou é um múltiplo, né? Eu posso dizer que 12 é múltiplo de 4, ou é um múltiplo de 4, né? Ele é um dos múltiplos de 4. Ou ainda eu posso afirmar que 12 é divisível. 12 é divisível por 4. Ou seja, a divisão do 12 pelo 4 é uma divisão exata. Se você pega aqui, ó, o 12 e divide pelo 4, isso vai dar resultado 3 e o resto é zero. Como o resto é zero, a divisão é exata. Aí, nesse caso aqui, você vai dizer que 4 é divisor de 12, é um divisor do 12. Ok? Foi isso que eu disse lá na definição. Vamos olhar um outro exemplo aqui. Imagina que eu escreva o seguinte, que 36, suponha que eu escreva 36 é igual a 9 vezes 4. E aqui suponha que eu destaque o 36 e o 9. Então, olhando para o 9 com relação ao 36, o que é que eu posso afirmar? Que 9 é um divisor. 9 é um divisor de 36, que é equivalente a dizer que 36 é múltiplo. 36 é múltiplo de 9, ou que 36 é divisível por 9. E vejo que quando eu digo que 36 é divisível por 9, isso significa o quê? Significa que se você pegar 36 e dividir por 9, o resultado é 4 e o resto é zero. Isto é, a divisão ela é exata. E aí a gente vai dizer que o 9, ele é um divisor do 36, ok? Então, com isso eu concluo, né, a definição de divisor de um número natural. Agora vamos aprender como encontrar os divisores de um número natural. Quando a gente estudou múltiplo, a gente viu que para encontrar os múltiplos de um número natural, você pegava esse número natural e multiplicava por todos os números naturais, né? Aí vamos fazer algo análogo para os divisores. Então, nesse exemplo aí, eu quero obter os divisores naturais de 12. E veja que eu digo natural, por quê? Porque tem os divisores inteiros, que incluem os inteiros negativos. Aí, como a gente não estudou ainda o conjunto dos números inteiros, aí eu estou indicando ali que os divisores que eu estou determinando são os divisores naturais do 12, certo? Aí, para indicar o conjunto dos divisores naturais do 12, vamos usar essa notação aqui. O conjunto dos divisores do 12,
E para destacar que são os naturais, eu vou pôr ali embaixo o símbolo do conjunto dos números naturais. E aí é só a gente imaginar quais números naturais divide o 12 exatamente. Ora, todo número, né, é divisível por 1, então o 12 ele é divisível por 1. Como o 12 é divisível ou é múltiplo do 1, tá certo? Então, eu posso dizer que um dos divisores do 12 é o número 1. O 12, como ele é par, então um dos divisores é o número 2. Outro é o 3, o 4, o 6, né? E o próprio 12. Então, observe aí que o 12, ele tem 6 divisores naturais. Agora, observe que comparando com o que eu fiz para achar os múltiplos, o que é que eu fazia lá para achar os múltiplos? Eu pegava o número dado e multiplicava por todos os números naturais. Ou seja, eu tinha uma maneira sistemática, né, de achar os múltiplos. Agora, para os divisores, aparentemente, da maneira como eu fiz, eu não tenho essa maneira sistemática, tá? Mas, na verdade, existe um algoritmo que me permite achar todos os divisores com segurança, porque o problema de fazer assim, tentando imaginar quais os divisores, o que pode acontecer é quando o número dado for muito grande, eu posso esquecer um dos divisores ou colocar alguém na lista que não é divisor, ok? Então, esse algoritmo para encontrar os divisores de um número natural, os divisores naturais de um determinado número natural com segurança, a gente vai ver na próxima aula, tá? Por enquanto, tá certo? Vamos determinar os divisores dessa maneira mesmo, certo? A gente tentando imaginar quais os divisores e escrevendo ali. Isso funciona muito bem quando os números são números pequenos, certo? Vamos ver mais um exemplo aqui. Os divisores naturais do 30. Os divisores naturais do 30, vamos representar dessa forma, né? E para indicar que são os divisores naturais, vamos pôr ali o símbolo do conjunto dos números naturais. E aí, quais os divisores de 30? O número 1, o 2, o 3, aí o 5, o 6, o 10, o 15 e o próprio 30, ok? Esses são os divisores naturais do 30, tá? Então, como o número é pequeno, né, a gente não corre o risco de esquecer algum ou incluir alguém na lista que não é divisor, tá certo? Agora, observe os dois exemplos que eu fiz. O número 1 apareceu ali, então a gente entende que o número 1 ele é divisor de todo número natural. E outro número que apareceu também foi o próprio número. Então, como aconteceu lá nos múltiplos, quando eu ia determinar os múltiplos de um determinado número, a gente viu que o 0 e o próprio número sempre aparecia, né? E aqui, o análogo a isso que eu acabei de citar agora, para os divisores, é que o 1 e o próprio número sempre vai aparecer, ok? Vamos observar o exemplo B, ó. Está ali o número 1 e está aqui o próprio 30, né? No caso, com relação aos divisores de 30. Então, vamos ver mais um exemplo aqui. Os divisores naturais do número 1. Então, os divisores naturais de 1, se a gente for determinar, a gente vai perceber que o único número natural que divide o 1 é ele mesmo. Outra coisa que acontece com o conjunto dos divisores é que ele é finito. A quantidade de divisores é uma quantidade finita. Enquanto que os múltiplos, a gente viu que era sempre um conjunto infinito, com exceção dos múltiplos de 0, que é um conjunto unitário, ok? Então, os divisores de 1 vai ser o próprio 1. Então, no caso aí, eu peguei números naturais diferentes de 0 para determinar seus divisores,
E a gente está vendo até agora que a quantidade é finita, certo? Agora o número 1, ele só possui um único divisor natural. Agora vamos ver o que é que acontece, tá certo? O que é que vai acontecer quando esse número for zero. O número que eu quero encontrar os divisores for o número 0, certo? No caso do zero em especial, todos os números naturais diferente de zero divide o zero, já que o zero é múltiplo de qualquer número natural, tá certo? Agora entenda que foi dito lá que zero é múltiplo dele mesmo, tá certo? Mas em termos de divisor, tá certo? A gente não vai adotar que zero divide o zero, certo? Então nesse caso aqui, qual seria, né, o conjunto dos divisores naturais do zero? Aí o conjunto dos divisores naturais do zero vai ser o conjunto dos naturais não nulos, ou seja, o 1 divide o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6 e assim por diante. Então vai ser o único que é infinito. A gente tinha um análogo a isso em relação aos múltiplos, né? O conjunto dos múltiplos, a gente viu que dava infinito, com exceção dos múltiplos de zero, que foi o único, que foi um conjunto finito. A gente observa agora com os divisores, que o conjunto dos divisores é finito, com exceção dos divisores de zero, que vai ser um conjunto infinito. Então vamos começar a anotar, né, como observação, essas coisas que a gente foi observando quando fez esses exemplos aí, tá certo? Então vamos anotar aqui algumas observações. Então, note que o que a gente observou foi que o número 1 é divisor de todo número natural. Ok, essa foi a primeira observação, certo? O número 1 é divisor de todo número natural. Todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo. Todo número natural diferente de zero é divisor dele mesmo. E outra coisa que a gente observou é que o número 0, possui infinitos divisores naturais. Ok? Então, comparando, né, múltiplo com divisor, né, as definições, quando a gente olha para a definição de múltiplo e a definição de divisor, a gente nota que quando a gente define um, automaticamente está definindo o outro, ok?